Boa noite, Escola de Gestão! Sejam bem-vindos a mais uma aula na Escola de Gestão Educacional e hoje eu vou apontar o dedo para o responsável pela reprovação na escola. Ou você vai me dizer que o responsável é o aluno? Em última análise, gente, é claro que o responsável pelos atos é aquele que os comete. Mas, como nós somos uma instituição educativa, nós precisamos trazer para nós a nossa responsabilidade de ensinar, de educar e principalmente de refletir sobre esses resultados, né? Refletir por que esses alunos se reprovam. E eu vou contar para vocês uma coisa. Eu tive um diretor que todo final de etapa, após o conselho de classe, eu apresentava para o conselho diretivo os resultados de todas as séries. E aí eu cheguei, para apresentar os resultados daquele determinado ano, e eu tinha o percentual de alunos aprovados, aqueles alunos de alto desempenho, eu tinha também percentual de alunos com médias perdidas em cada disciplina e eu tinha o percentual de alunos reprovados. E aí nessa reunião, esse diretor virou para mim e falou assim: professora Patrícia, esses alunos reprovados significam a reprovação do seu trabalho. Eu falei: gente, como assim? Eu não concordo, eu não posso concordar com você. Como é que você está colocando a culpa da reprovação dos alunos em mim? E aí ele disse realmente, me explicou, colocou as suas considerações e eu entendi o que ele estava dizendo. E aí ele me perguntou mais uma coisa: você sabe por que esses alunos se reprovam? Aí eu apresentei um cardápio, de motivos. Por que os alunos se reprovam? Eles se reprovam porque eles não têm interesse em estudar, eles não se sentem motivados, eles estão extremamente desconectados com os professores, uma falta de perspectiva. Por exemplo, as aulas não são tão interessantes para eles. Então, assim, nós temos um leque de motivos pelos quais os alunos reprovam. A falta de apoio em casa, uma falta de clima na própria escola. Porque se a gente for pensar, uma escola que tem no seu DNA o comprometimento com a qualidade educativa, o comprometimento com resultados extraordinários para todos os alunos, então essa instituição, ela traz um clima voltado para o estudo, para a concentração, para a disciplina, e não desvia, na sua prática, ela não desvia desse foco. E os alunos que estão nessa instituição aprendem com esse ambiente. Vocês já viram falar que o ambiente educa? O ambiente organizado, ele vai te ensinar a ser organizado. Um ambiente tumultuado, ele não é propício para concentração, ele desorganiza, ele desorienta os alunos, Então, nós temos vários motivos pelos quais os alunos reprovam. Um outro motivo muito comum é a falta de família, necessidades pessoais. Nós temos muitos alunos que precisam deixar a escola para trabalhar, para cuidar de irmãos menores. Então, a realidade brasileira, ela é muito complexa. E falar de reprovação não é tão simples assim. Falar de reprovação exige refletir sobre todos os elementos que compõem o processo de ensino e o processo de aprendizagem. Portanto, é fundamental que a gente observe a parte do planejamento, a parte dos professores, é fundamental que eu observe a estrutura da escola, é muito importante que eu observe as condições que esse aluno tem
para que ele consiga aprender, né? Então, por isso que eu falei que eu ia apontar o dedo para os responsáveis pela reprovação, porque na verdade, gente, nós temos uma cultura de delegar para o outro a responsabilidade de um problema. E se nós, que somos gestores, nós não pararmos para poder refletir e buscar alternativas para essas questões, né? Para essas questões da reprovação, nós vamos deixar, como diz o outro, né? Deixa a banda tocar. Vamos para frente. E a gente não para refletir, a gente não para buscar soluções, né? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esses motivos e sobre as soluções. Na verdade, meu objetivo é trazer 6 soluções para que você, gestor, possa levar para a sua escola, para a sua equipe, junto dos seus professores, da sua equipe técnica, algumas soluções para a melhoria do desempenho acadêmico dos seus alunos. Muito bem. Quando a gente fala de um problema do aluno, que o aluno está desinteressado, né? Por isso ele não estuda e por isso ele é reprovado, né? Eu trago a primeira solução, que está na própria reforma do ensino médio. O novo ensino médio traz como um dos itinerários o projeto de vida. Então, quando eu trago o projeto de vida para ser desenvolvido junto dos meus alunos, né, eu estou trabalhando com esse aluno a longo prazo. Eu estou dando a oportunidade para que esse meu aluno projete a vida dele, levando em consideração o estudo, né? Então, para ele chegar lá na universidade, ele tem que passar pelo ensino fundamental, ele precisa passar pelo ensino médio, até ele chegar lá, né? Então, quando eu trago o projeto de vida como uma solução para engajar o meu aluno no trabalho dele, eu estou então dando a ele condições de refletir sobre a importância dele naquele momento no escolar, né? Porque nós precisamos, gente, ter um motivo, nós precisamos compreender a importância de eu estar fazendo determinada coisa. Então, se eu falo que o meu aluno ele está desinteressado, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer esse aluno como protagonista. E ele só vai ser protagonista quando eu dou a oportunidade para ele de se apresentar, de se colocar. Então, essa é a primeira solução, primeira dica que eu trago para vocês. E aí, convencer esse aluno. É um trabalho de convencimento mesmo, né, gente? Não é tão simples. Se fosse simples, nós não tínhamos índices tão alarmantes, né, de reprovação e de evasão. Não é simples, dá muito trabalho, mas esse é o nosso trabalho, não é mesmo? Então, pessoal, nós precisamos convencer esse aluno de que a escola é a única opção para ele. Estudar é a única opção para ele, né? E aí eu vou precisar envolver o corpo técnico da escola, os orientadores, tem escola que tem o psicólogo, a figura do psicólogo, a figura do coordenador, né? E aí eu estou falando do corpo técnico da escola. Muito bem. Segunda solução para esse problema de reprovação, quando eu falo que o aluno sente que a aula está cansativa, eu sinto a falta de engajamento desse aluno, o que eu preciso fazer? Rever o formato das minhas aulas, gente. Nós já experimentamos que a aula expositiva, o professor dando a aula e o aluno sentado ouvindo, não é efetivo, gente. Isso não é efetivo. Então, a segunda solução para o problema da reprovação, para o problema do fracasso, é a mudança no formato das aulas. Ah, Patrícia, mas como assim? Como é que eu mudo o formato das aulas, né?
eu volto na reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio propõe o trabalho por projetos, o trabalho por resolução de problemas, né? O trabalho por centros de interesse. Então, quando, por exemplo, eu priorizo as metodologias ativas, eu estou trazendo o meu aluno para ser participante, né, desse processo de aprender. Porque aprender não é ficar recebendo conteúdo e informação, né? Aprender exige ação. Por isso, eu preciso priorizar as metodologias ativas. Pedir uma pesquisa mais elaborada, gente. Nós precisamos exigir mais dos alunos. Patrícia, mas exigir pouco. Ele já não está fazendo. Se eu exigir muito, como é que ele vai fazer, né? Então, aí é que eu falo. Nós precisamos trazer soluções para que eles realmente sintam-se engajados nesse processo. E eu gosto muito de propor aos alunos que eles sejam os professores, né? Então, eu posso, por exemplo, dividir essa sala em grupos, em equipes, e eles vão escolher um tema dentro daqueles elencados por mim, que eu sou professor. Eles vão escolher um tema para que eles possam estudar e que eles possam apresentar para o grupo. Essa é a forma mais efetiva de estudo, porque já foi provado que eu aprendo à medida em que eu ensino. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, se eu tiro o meu aluno da perspectiva de ouvinte e coloco esse aluno na perspectiva de professor, ele vai aprender muito mais, ele vai se engajar, a aula vai se tornar muito mais interessante. Muito bem, pessoal, terceira solução. Aí eu falo que um dos problemas, né, para a falta de interesse é o aluno que está desmotivado porque o professor não tem didática, a aula daquele professor não é interessante. E aí eu, como gestora de escola, o que eu preciso fazer? Eu preciso investir na formação de professores. Então, a terceira solução para o problema do baixo desempenho é o investimento na formação de professores. E quando eu faço formação de professores, gente, eu preciso trazer como pauta as metodologias, eu preciso trazer, inclusive, a questão dos resultados. Então, quando eu trago tantos % de alunos reprovados, eu preciso trazer, perguntar para os meus professores quais são os motivos pelos quais aqueles alunos não conseguiram, né? Então, quando eu trago o professor na formação de professores para refletir sobre essas questões, eu estou dando a oportunidade de que soluções apareçam, né? Quando eu invisto na formação de professores, esses professores vão mudar a prática deles e eu preciso começar a valorizar e reconhecer aqueles professores que fazem a diferença na vida dos alunos. Eu preciso socializar boas práticas. Então, quando eu faço a formação de professores, quando eu falo que eu estou investindo na formação de professores, eu preciso socializar o que está dando certo na turma de um professor e que pode servir de socialização, pode servir de prática na minha sala de aula, né? Então, a gente vai socializando as boas práticas, estudando os cases de sucesso e trazendo para a minha escola. Muito bem, gente. Quarta solução. Nós estamos falando de trazer a família para perto, né? Porque quando eu falo que a falta de apoio da família traz prejudica o desenvolvimento do meu aluno, eu preciso trazer essa família para dentro da escola, né? Então, nós temos várias estratégias para trazer esse aluno, essa família para dentro da escola.
que é, por exemplo, fazer projetos de escola aberta, né? Então, na Secretaria de Educação aqui de Minas, a gente tem esse projeto Escola Aberta, que as escolas funcionam aos fins de semana para que a comunidade possa participar dentro da escola, usando a quadra, usando a biblioteca, né? Então, isso exige uma estrutura de funcionário, mas que a própria Secretaria de Educação, ela promove, né? Promove esse projeto. Uma outra coisa muito, muito interessante, gente, é a escola de paz. Então, eu posso, na escola de paz, que são reuniões periódicas com temas que são importantes, que são relevantes para esses pais, eu posso trazer, inclusive, a questão da presença dos pais na vida dos seus filhos e como que isso impacta o desempenho deles na escola, né? Na verdade, a família precisa, né? Aquela comunidade, ela precisa entender que a escola está a serviço dos filhos deles, né? E a serviço da comunidade. E essa é a realidade, né? Quando a comunidade enxerga na escola uma parceria, aí a coisa flui. E estudos indicam que quando os alunos, a criança, o adolescente encontra o respaldo em casa, na família, o resultado é outro, né? Então, a quarta solução, pessoal, é exatamente trazer a família para dentro da escola para que ela compreenda a importância dela apoiar o seu filho nessa trajetória. Quinta e última solução. Nós estamos falando de cultura escolar que convida o aluno para o estudo e não aquela escola que tira o aluno do foco que é o estudo, né? Então, gente, o ambiente educa. Se a minha escola, né? Olha, escola, Natália, escola de paz significa o papel de parceria família-escola, é isso. Quando, né, a escola se abre para o diálogo com as famílias, quando a escola traz as famílias para dentro, o resultado é outro completamente diferente, porque a família passa a ser responsável, corresponsável pelo desempenho do seu filho junto à escola e não vê a escola como um inimigo, porque muitas vezes o que a gente observa é que a família já chega na escola toda armada para colocar a culpa de tudo na escola. Em contrapartida, a escola, de certa forma, afasta a família, porque a família dá muito trabalho, né? Então, a grande sabedoria é a gente conseguir realmente trazer a família para dentro da escola para que a gente realmente faça uma parceria. Muito bem, quinta solução, quinta e última solução para os problemas do baixo desempenho e da reprovação. É transformar a nossa escola em ambiente que educa. O clima da escola, ele é fundamental no resultado dos nossos alunos, né? Então, eu vou dar um exemplo muito claro. Tem escolas que estão nos primeiros lugares no ranking do Enem, por exemplo. Então, quando eu falo o seguinte, quem é responsável pelo resultado desses alunos no Enem? Em última instância, quem é o responsável pelo alto desempenho dos alunos no Enem? Vamos falar de Enem, que domingo agora está chegando, é o primeiro dia de prova, né? Então, gente, quando, né, a gente ouve entrevistas, lê reportagens, acompanha nas redes sociais as escolas que têm os melhores resultados, o responsável em última instância é o gestor. O gestor é que cria, junto com a sua equipe, as metas, as estratégias para que aquela escola, aqueles alunos consigam atingir os melhores resultados. Se
Quando eu falo de melhores resultados, eu falo que a responsabilidade em última instância é do gestor. Então, quando eu falo de reprovação, eu também coloco a responsabilidade no gestor, né? Então, quando ele traz para ele a responsabilidade do baixo desempenho e busca junto da sua equipe, junto dos seus professores, respostas para estes problemas, os problemas diminuem. Então, a quinta solução é transformar a sua escola num ambiente de excelência, trazendo Olimpíadas, né, regionais e nacionais para que os alunos possam participar, trazendo aulas de monitoria. Então, tudo que eu posso fazer, promovendo dentro da própria escola, né, laboratórios de aprendizagem, trazer o desenvolvimento emocional para todos os alunos e funcionários. Hoje nós temos projetos incríveis, projetos que estão dando um resultado muito bom do ponto de vista da inteligência emocional, porque a inteligência emocional também é um fator que leva ao sucesso ou não, não é mesmo? Então, gente, quando eu falo de transformar a escola trazer a cultura escolar como uma cultura de seriedade, de disciplina, de estudo, esses alunos que estão ali meio no limbo, eles acabam indo no fluxo da maioria, porque nós somos resultado daquilo que a gente consome, nós somos resultado do nosso convívio, do ambiente que a gente frequenta. E se a escola é um ambiente de aprendizagem, de seriedade, esses nossos alunos vão aprender neste ambiente que é um ambiente de seriedade, é um ambiente de estudo. Tudo bem, gente? Então, quando eu disse que eu iria colocar o dedo nos responsáveis pela reprovação dos nossos alunos, eu estou dizendo de trazer a responsabilidade para a gente. E não de ficar dizendo, sempre foi assim, tem aluno que não está interessado, tem aluno que não faz nada, tem aluno que não gosta de estudar. É muito fácil e prático para a gente, educador, transferir a culpa para o outro do que a gente pegar a responsabilidade e desenvolver estratégias e soluções para melhorar esse trabalho de todos, né? Que é uma responsabilidade em última instância nossa, sim. É claro, volto a dizer, que o aluno que não tem comprometimento, o aluno que não tem responsabilidade, o aluno que não quer, a responsabilidade pela reprovação é dele, sim. Porém, nós, como educadores, precisamos trazer soluções para resgatar esse aluno. E quando a gente consegue resgatar umzinho, a gente vence, né? Nós somos os adultos dessa relação, nós somos especialistas na educação, nós somos responsáveis por esses alunos, portanto, a responsabilidade é nossa. Vamos assumir essa responsabilidade, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima semana.